Graças a Deus. Amados, vamos dar sequência ao nosso culto de ensino nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos, mesmo assentados, para fazer a leitura nessa noite. No livro do profeta Amós. Amós, capítulo 7, irmãos. De novo, Amós, livro do profeta Amós, capítulo 7. Glória a Deus. Os irmãos podem procurar tranquilamente. Nós não temos pressa. O importante é que estejamos juntos para meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Amós, capítulo de número 7. A partir do versículo 1, irmãos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta trabalhador, o profeta cultivador, agricultor. Glória a Deus. Amós capítulo 7, a partir do verso 1. Glórias a Deus. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos aí na quarta parte, ensinamento sobre os profetas, irmãos. Enquanto os irmãos procuram e terminam de achar, eu vou fazer uma rápida oração, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor. E Tu conheces a nossa estrutura, Pai. Tu sabes que nós dependemos de Ti. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor permitiu que estivéssemos. Agora, meu Deus, encarecidamente pedimos, nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Tudo que queremos neste lugar, nessa noite, é Te adorar. E aprove a nós, meu Deus, por intermédio do Teu Espírito, que nesta noite, meu Deus, aprendêssemos da Tua palavra. Nos ajude, Pai. Abençoa os Teus filhos, pastores dessa casa, missionário Mateus, missionário Isabel, que nos confiaram, meu Deus, essa importante tarefa. O Senhor possa também levar a instrução, meu Deus, àqueles que não estão conosco nessa noite, mas que fazem parte desse corpo, que são membros deste corpo, que é a Tua noiva, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Repreende, meu Deus, tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que é para atrapalhar, meu Deus. Repreende, joga por terra, fecha a boca do leão, Senhor, para que possamos ouvir. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir tudo quanto do céu o Senhor nos enviar nessa noite. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. E graças a Deus. Diz assim, irmãos: o Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva, seródia. E eis que era a erva seródia, depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava, que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim:
Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amém? Podeis tomar assento, irmãos, fiquem à vontade, exaltando e glorificando a Deus. Amados, esta leitura oficial nessa noite, Deus me tem colocado no coração, e se nós atentarmos para esta palavra oficial desta noite, nós vamos ver que o profeta Amós, tido como um profeta menor, ele intercede pelo povo. Deus traz uma palavra de peso. Deus estava irado contra Israel, porque Israel estava adorando outros deuses. Israel abandonou a Deus e se apaixonou por outros deuses, deuses estranhos, a ponto de fazer sacrifícios humanos. Então Deus se levanta para punir o povo de Israel. E um homem humilde, simples, que não era profeta, não era da linhagem real, mas um homem que era servo de Deus, se levantou a mando do Senhor e clamou e intercedeu pelo povo e disse: Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, porque esse povo é pequeno. E a Bíblia diz que por 2 vezes o Senhor se arrependeu de destruir Israel. Porque um homem humilde, um profeta genuíno de Deus, um homem que era um agricultor, um boiadeiro, como nós dissemos aqui na nossa terra, um boia fria, mas era homem de Deus. Mesmo clamando a Deus, mesmo intercedendo pelo povo que não gostava dele, mesmo clamando até mesmo pelo sacerdote Amazias, que o odiava, que o detestava, mesmo assim, o sacerdote se levantou e mandou o profeta embora. E disse: vai embora daqui, vidente. Mas Amós não era vidente. Vidente é uma coisa, profeta é outra. Vidente é adivinho. Amós não era adivinho. Amós era servo de Deus. E falava tudo que Deus mandava, sem medo de ninguém. Então Amazias se levantou e falou: vai embora daqui. Vai para Judá. Lá você come o teu pão e lá você profetiza. Mas aqui nunca mais você vai profetizar, porque nós mandamos aqui. Sabe o que ele respondeu? Ele disse: eu não sou vidente nem profeta, mas o Senhor me chamou. Ele estava dizendo o seguinte:
Eu não tenho nome como vocês têm. Eu não uso roupas bonitas como vocês usam. Eu não sou de família real. O meu sobrenome não é de linhagem real. Mas o Senhor me chamou e a palavra de Deus está nos meus lábios. E custe o que custar, ela vai ser derramada sobre a casa de Israel. Amém? Este é, irmãos, o verdadeiro profeta. O profeta, chorando ou rindo, ele entrega a mensagem. E hoje nós vamos falar de um profeta que era bem assim, o profeta Isaías. O homem de Deus, o profeta messiânico. No último estudo aqui, na última terça-feira, nós falamos sobre o ministério do profeta Isaías através do reinado do rei Uzias. Falamos sobre a soberba de Uzias, o rei de Israel. Falamos aqui que ele era alguém bom, fez um grande trabalho no seu reinado, mas ficou soberbo e quis fazer aquilo que não era para ele fazer. Por isso foi punido, por isso ficou leproso, por isso foi expulso até mesmo da casa de Deus. Teve o seu lugar separado, por quê? Porque era leproso. E agora nós vamos ver o segundo rei ao qual passou o profeta Isaías pelo seu reinado. Filho de Uzias, o rei Jotão. Lá no capítulo 6 de Isaías, no versículo 1, fala sobre a morte de Uzias que nós vemos aqui. O qual foi sucedido pelo seu filho Jotão. Ele ainda por um certo tempo, antes de Josias morrer, por 12 anos, Jotão, seu filho, reinou com ele, aprendeu com ele, esteve do lado dele. E nós vamos ver aqui que depois da morte do rei Uzias, Jotão, ele reinou por um breve período de 4 anos. 4 anos só fora todo o reinado do rei Jotão, filho de Uzias. Embora ele tivesse sido um homem reto, um homem bom, a prática do mal corria pela nação de maneira muito degradante e estava generalizada para ser contida. Missionário, por gentileza, meu pastor. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 27, versículo 2. O filho de Uzias, que agora é rei, ele queria fazer algo. Ele aprendeu a bondade do pai. Ele entendeu que era preciso obedecer a Deus. E ele queria fazer algo pela sua nação. Mas a corrupção era tão grande no meio do povo que ele ficou sozinho. Será que isso soa algo contemporâneo nos nossos ouvidos nos dias de hoje? Não vou entrar na política, mas se nós olharmos um pouquinho lá para o lado de Brasília, irmãos, nós vamos ver a mesma história. Um presidente, um homem, um soldado das Forças Armadas do Brasil, se levanta para governar o país com o voto unânime do povo. Mas quando ele chega lá em cima, ele se sente rodeado por aves de rapina. Zé Luiz não pode ir muito longe aí. Mas soa parecido com a história do rei Jotão. Vamos ver o que diz lá. Olha o que fez. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Falando do rei Jotão, irmãos. Conforme a tudo o que fizera Uzias. Quem era Uzias, irmãos? Seu pai. Exceto o quê? Que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Vamos entender esse versículo. Ele fez tudo o que era reto que o seu pai lhe ensinou. Só uma coisa ele não fez. Ele não entrou no templo. Ele foi mais prudente do que seu pai, porque ele viu o exemplo do seu pai ficar leproso, porque entrou no templo e quis fazer o que não era permitido. O filho aprendeu. Deixa eu começar a dizer algo nessa noite. Mais do que palavras, irmãos,
que nós dizemos para os nossos filhos, as nossas atitudes, elas têm mais poder. Muito mais do que as nossas palavras. O nosso testemunho para os nossos filhos, eles têm mais poder. Jotão viu seu pai ficar leproso e morrer, separado, desonrado. Ele falou, eu não vou fazer isso. Isso eu não faço. Então, o nosso exemplo, o nosso testemunho, ele não fala, ele grita. Se as nossas palavras falam, o nosso testemunho grita. Tomamos isso de lição para as nossas vidas nesta noite. Deus sabia que o coração do povo se endurecia à pregação de sua palavra. E assim preparou o coração de Isaías para o fato de que a sua mensagem teria pouca aceitação. Isso nós já vimos na lição passada, lá no capítulo 6, versículo 9 a 12. Não vamos voltar para ganhar tempo, porque nós já vimos isso. Deus levantou o profeta Isaías, ele com muita bravura e coragem, reverência, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor avisou ele, Isaías, não vai ser fácil, você vai dizer as minhas palavras e o povo não vai te atender, o povo não vai gostar de você, o povo vai te achar melhor que eles, não é assim? O povo vai achar que você é santarrão. Será que nós escutamos essa palavra nos dias de hoje? Quando o profeta de Deus se levanta com a palavra de Deus nos lábios, logo vem um e diz, lá vai o santarrão. Não existe santarrão, irmãos. Não existe santinha, santinho. Não existe santo de mais, santo de menos. Existe sim e não. Existe céu e existe o inferno. Existe o bem e existe o mal. O servo de Deus pregou aqui na noite de domingo. Ou você está de frente para Deus, não foi isso que ele pregou aqui domingo? Ou você está de frente para Deus, ou está de frente com o adversário. Para quem é que nós vamos estar de frente? Acás. Nós vamos ver agora Isaías por intermédio do reinado de Acás. Vimos por Uzias, pelo seu filho Jotão, agora por Acás. Isaías capítulo 7 e o versículo 14. Vamos ver? Passa-se o rei Uzias, passa-se seu filho Jotão. Isaías está em pé, firme, pregando a palavra. Agora chega o reinado de Acás. Olha lá, capítulo 7, verso 14. Acompanhe conosco. Você que está em casa, nós já agradecemos a Deus e louvamos a Deus pela sua vida. Acompanhe conosco através da Bíblia Sagrada. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Agora guarde este versículo. Os capítulos de 7 a 14 do livro de Isaías foram escritos durante o reinado de Acás. Lemos que o profeta servia nos dias de Acás, capítulo 7 e verso 3. Vamos dar uma olhadinha, missionário, por gentileza? Voltando um pouquinho. Olha o reinado de Acás aí. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho Sear-Jazub, sai ao encontro de quem? De Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Deus envia o profeta Isaías e o seu filho para ir ao encontro do rei. Até a morte desse rei, durante os 16 anos do reinado de Acás, vai fazendo a conta aí, 4 anos Jotão, agora aqui 16 anos
de Acás. Vai observando os anos. Quanto tempo aí? O Uzias foi 52, mais 4 de Jotão, 56, mais 16 de Acás, 72 anos. Olha o profeta em pé, pregando a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, pode estar com os cabelos brancos, velhinho, não aguentando falar nem andar, mas continuará dando fruto, se tiver ligado na videira. Não importa a tua idade, o importante é a tua comunhão com Deus. A nação desceu a um nível espiritual tão degradante que se deu a todo tipo de pecado e de idolatria, culminando com sacrifícios humanos para deuses estranhos. Missionário, por gentileza, lá no livro de novo, de 2 Crônicas dos Reis, capítulo 28, verso 3. O templo do Senhor foi profanado com altares e ídolos pagãos, sendo por fim fechado. Isaías desistiu de pregar a esse povo pecaminoso e determinou ensinar somente aos seus discípulos fiéis. 2 Crônicas 28, verso 3. Olha lá. Olha o que estava acontecendo em Israel através do reinado desse rei Acás, neto de Uzias. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sabe quem queimou? Quem queimou? Israel. Olha o que esse povo teve a coragem de fazer, irmãos. Queimar os seus filhos, sacrificando os seus filhos aos ídolos. Mas, irmãos e Luiz, isso não acontece mais. Isso aconteceu na Bíblia. Não? Não existe mais, irmãos e Luiz, sacrifício humano. Não? Sim. Muitos pais estão queimando seus filhos no fogo da perdição, no fogo do inferno. Muitos pais estão queimando seus filhos, sim. Estão entregando seus filhos a ídolos pagãos. Estão entregando seus filhos à prostituição, ao vício, às drogas, à mentira, à corrupção, à pornografia. Muitos pais estão fazendo isso, sim, ainda hoje. Isso ainda existe, sim. Os pais queimando os próprios filhos na perdição, abandonando seus filhos aos ídolos mudos, ídolos pagãos. Continua. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja, de seu povo. Que Deus tenha piedade da nossa mocidade, dos nossos jovens. Aleluia. Veja então, irmãos, que através do reinado do rei Acás, Israel desceu num profundo abismo na sua vida espiritual, a ponto de queimar os seus próprios filhos, de sacrificar os seus filhos aos ídolos mudos. Deus reagiu ao estado degradante de Judá, permitindo a Israel, o reino norte, e a Síria invadirem a terra, ainda que esta invasão tenha custado 120 mil vidas. Judá recusou voltar-se para Deus, preferindo procurar ajuda da Síria como aliado. Irmãos, uma correção, estou falando de Israel, não, estamos falando de Judá. Perdoa o nosso erro, irmãos. Estamos falando de Judá, não de Israel. Nós já vimos aqui na lição passada, eram dois reinos, o norte e o sul. Esse reino em decadência era o reinado de Judá, irmãos. Perdoa nossa falha. E agora, irmãos, nós vamos ver também mais um rei, o quarto rei. Quem era esse rei? Ezequias. A morte de Acás é registrada no capítulo 14. Vamos ver? É no capítulo 15, missionário. Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 15, vamos ver se é isso mesmo.
Vamos ver se é isso. O verso de número 14. Vamos ver se está aqui. Não, né? Não, então não é no 15 não. Vamos discorrer um pouquinho mais, nós vamos chegar lá. Vamos discorrer que nós vamos chegar. A morte de Acás é registrada no capítulo 14, perdão, no capítulo 14, não 15, 14, versículo 28. Só para a gente guardar essa data, irmãos. Capítulo 14, versículo 28. No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença. Amém, irmãos? Isto indica que todas as profecias deste ponto até o capítulo 39 foram escritas durante o reinado de Ezequias. É o rei que nós vamos conhecer agora um pouquinho. Estamos dando uma pincelada nos reis, irmãos, só para nós entender o ministério de Isaías, que ele passou no reinado de 5 reis. Durante 5 reinados ele foi usado por Deus para tratar do povo de Judá, para tratar o povo de Deus. Ezequias foi um dos mais devotados reis de Judá. Infelizmente, herdou de seu pai 2 grandes problemas. O primeiro foi a aliança com a Síria, estabelecida nos dias do seu pai, com o objetivo de destruir Israel, o reino do norte. O que aconteceu no ano 722 a.C. Porém, no final, Judá foi reduzida de aliado militar a simples nação tributária. O segundo, Ezequias herdou os males do pecado excessivo que inundava a nação. Quer dizer, foi um bom rei, mas não se desvinculou dos erros que o seu pai cometera. Crendo na sua própria limitação, Ezequias apelou por ajuda de Deus para a solução de ambos os problemas. Em resposta ao seu apelo, a nação experimentou um grande avivamento espiritual e foi maravilhosamente liberta da Síria, lá no capítulo 37, verso 36. Amém, irmãos? Vamos ver essa passagem. O missionário já colocou aqui para nós vermos aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Grande livramento que Deus deu ao seu povo. Porque a vontade de Deus, irmãos, é essa. A vontade de Deus não é punir e castigar o seu povo. A vontade de Deus é abençoar e livrar o seu povo. Mas isso depende de quem, irmãos? Depende de Deus? Não. Isso depende do próprio povo. O povo de Deus, irmãos, é responsável. Se o povo procurar Deus, com certeza o Senhor está pronto para ouvir. Portanto, ele diz: ai, se o meu povo me ouvisse. Deus sonha com este dia. Vamos ver agora o último reinado ao qual Isaías profetizou. Era o reinado do rei Manassés. Embora o nome do rei Manassés não apareça no livro de Isaías, acredita-se que ele reinava nos dias em que Isaías escreveu a última parte desse livro. As figuras de corrupção retratadas por Isaías certamente não são descritas exatas do país durante o reinado de Ezequias, mas descrições precisas do estado durante o reinado do seu filho desviado Manassés, que dirigiu a nação envolvendo-a em profundo pecado. Também temos confirmação de Isaías ter vivido no mínimo 15 anos durante o reinado de Manassés. Quantos anos já tinha então o profeta Isaías? Pois seu livro registra a morte de Senaqueribe, que morreu em 681, 5 anos após a coroação de Manassés. Isaías estava vivo. Oh, glória!
é bem provável que durante o reinado de Manassés, Isaías tivesse restringido no seu ministério público. A Bíblia diz que os pecados de Judá eram tão terríveis que os judeus foram considerados mais idólatras do que os antigos cananeus. Terrível, irmão. Terrível, terrível. Bom, amados, aqui nós temos uma visão panorâmica do livro do profeta, e já foi falado aqui, essa página ganhamos, porque nós adiantamos essa página na terça-feira passada, então nós ganhamos uma página. Vamos então, irmãos, diretamente para o livro do profeta. No capítulo 1 até o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, nós vemos salientada a necessidade de um Messias. Neles os pecadores de Judá são arrolados, destacando a condição desesperadora de Israel, ser um Salvador. Esse Salvador entra em cena no capítulo 6, como o pré-encarnado mediador entre Deus e os homens, o próprio Cristo, ou glória. Nos capítulos 7 a 12, Isaías prediz que esse divino mediador deixará o céu para assumir forma humana e que ministrará na região da Galileia. Lá no capítulo 9, versículo 1, ele era uma luz na escuridão, conduzindo os homens à salvação, ministrando no poder do Espírito Santo. Não somente será o Salvador, mas também o Rei dos Reis. Ele será o monarca prometido, da linhagem de Davi, que reinará com divino poder e sabedoria sobre o mundo. O seu trono estará no meio do seu povo. Oh, glória! Glória a Deus. É uma profecia de Isaías falando sobre Jesus, irmãos. Amados, vamos entrar então, irmãos, direto no capítulo 1 de Isaías. Veja, irmãos, praticamente 4 terça-feira, só para nós trazer aqui uma introdução. Agora que nós entramos no capítulo 1 de Isaías para valer. Nós vamos ver lá, irmãos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, o profeta, e Deus está usando o profeta, falando sobre um juiz, um júri e a acusação. Olha que Deus maravilhoso, que Deus que fala para o povo entender. Vamos dar uma olhada. Para ter a atenção dos seus ouvintes, Isaías simulou um drama jurídico no qual retratou Deus como um juiz. Olha aí, o juiz era e é Deus, intimando Judá. Intimando quem? Judá, para que aparecesse perante um conjunto de cidadãos. O que? O júri, representado pelos céus e a terra, é toda a criação. Enfim, uma cena de julgamento. Segura aí. A denúncia contra Judá foi do que? De ingratidão. Deus, ele condena aquele povo como um povo ingrato. Isaías declarou que em toda a natureza não se achou um paralelo de tão grosseira ingratidão. Olha só, irmãos. Ele disse que até o boi conhece o seu dono, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Contudo, os judeus se recusavam a reconhecer o Pai Celestial. Por isso Deus teve que deixar de lado seus planos já feitos em prol de Judá. O desenvolvimento da acusação. Dá uma olhada. Nessa altura do drama, Deus é retratado qual promotor público, expondo os pecados de Judá. Note-se, porém, que Deus não abandona o seu povo. Louvado seja Deus. Com brandura, ele procura persuadi-lo para que reconheça os seus erros. Voltando do júri, qual pai com o coração magoado, Deus dirige suas palavras ao réu filho rebelde. Oh glória! Missionário, vamos dar uma olhada nesse júri para nós terminar o ensino dessa noite. Vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 1 a 3. E nós vamos encerrar falando um pouco sobre esse júri. Tem gente que diz assim: Deus é amor. Não é assim? Quantas vezes nós escutamos por aí, né? Deus é amor.
pode pecar à vontade, porque Deus vai perdoar. Lá fora é desse jeito. É assim que é lá. Deus é amor, irmão. A igreja é amor, Deus é amor. Nós vamos na igreja porque nós nos amamos. E na igreja é só amor. Não, irmãos. A igreja é para tratar o pecado também. Vamos ver aqui, ó. Visão de Isaías, com a tua Bíblia aberta agora aí, no capítulo. Agora sim. Nós entramos de vez no livro do profeta. Agora é só Bíblia. Capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós. Não é esse Amós aí não, viu, irmãos? Isaías não é filho do profeta Amós, não, tá bom? Era outro Amós, viu? Que ele teve a respeito de quem? De Judá e Jerusalém, que era a capital. Nos dias de Uzias, olha os reis aqui, todos eles, ó. Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Não está mencionado Manassés. Lembra do estudo, irmãos? Não foi mencionado, mas Isaías também estava vivo no reinado de Manassés. Estão ali, ó, os 5 reis que nós vimos aqui. Versículo 2. Irmãos, quem está dizendo isso aí? Deus, através do seu profeta, do seu servo. Olha lá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Lembra? Os céus e a terra é o júri. É o júri que está preparado lá. São jurados. Ouve aí, céu, e dá ouvidos tu, ó terra. Porque o Senhor tem falado. Criei filhos. Olha que coisa linda. E engrandeci-os. Mas eles se rebelaram contra mim. Que palavra, irmãos. Versículo 3, coisa linda, missionário. Olha lá. O boi conhece o seu possuidor, seu dono. E o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, meu povo, meus filhos, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Que tristeza, irmãos. Não é? Olha que tristeza. Imagina um pai de família que tem vários filhos e tem vários animais também. E o pai dá um grito dentro de casa e diz: ó, escuta aqui, meus vizinhos. Eu vou fazer um paralelo. O pai se levanta dentro de casa e dá um grito: escuta aqui, meus vizinhos. Ó céu, ó terra, lua, todo mundo, escuta o que eu vou falar aqui agora. Coisa linda. O meu cachorro sabe quem que é o dono dele. Meu gato também. Todos os meus animais sabem quem que é o dono, conhece o seu lugar. Mas escuta bem que eu vou gritar mais alto. Mas os meus filhos não me conhecem. Você já pensou, irmãos? A situação de Deus numa hora dessa? A tristeza do Senhor numa hora dessa? O meu povo não me entende. Aqui está, irmãos, o júri. Deus é o juiz, o Pai é o juiz. O céu e a terra é o júri. E quem que é o julgado? Nós, irmãos. Nós. Glórias a Deus. Nós já estamos no final, irmãos. Mas dá para correr mais uns 5 minutinhos, né? Para nós ganhar mais uma página aqui. O réu, Judá, representado como um homem cheio de contusões. Olha lá. Chagas podres e feridas purulentas, né? Aquelas feridas saltadas, cheias de cascas, né? Que recusa deixar sua rebelião e voltar para casa, para ali receber o socorro médico necessário. Tais feridas são descritas como resultado direto de um modo pecaminoso de viver, semelhante ao modo de viver das antigas cidades de Sodoma e Gomorra, as duas cidades mais iníquas em toda a história bíblica. Olha que tristeza, irmãos. Olha a angústia de Deus através do seu servo, o profeta Isaías. Deus levanta o seu servo no meio do povo e faz esse apelo, missionário. Apaixonado pelo povo. Você acha que Deus estava bravo, querendo destruir? Não, irmãos. Deus estava apaixonado pelo povo.
gritando para tentar salvar os seus filhos. Deus estava desesperado: meus filhos, por que vocês não me conhecem? Os animais me conhecem, os elementos glorificam o meu nome, os serafins voam para lá e para cá e dizem: santo, santo. E por que é que vocês queimam os seus filhos? E por que é que vocês jogam os seus filhos fora? E por que é que vocês jogam o seu tempo tudo fora e não me adoram e não me exaltam? Deixa eu te refrescar a mente no final desse ensino. Há alguma semelhança de um profeta dos tempos da Bíblia, os verdadeiros profetas, e esses profetas de hoje? Tem alguma coisa a ver, irmãos? Nada. O verdadeiro profeta de Deus é isso aqui, ó, que chora as lágrimas de Deus, que se levanta sem medo de perder o cargo, sem medo de ser aplaudido, porque muitos querem aplauso, muitos querem receber um tapinha nas costas. Grande mensagem, meu irmão. Que homem usado por Deus, que mulher usada, o vaso, que vaso que é esse, irmãos? Que vaso que é esse? Que só traz profecias para agradar, para consolar. Eu já disse aqui que quem consola é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o consolador, é aquele que consola a igreja, ele é o consolador. Para consolar a igreja não precisa de profeta, mas o profeta, ele traz a palavra de Deus. O profeta de Deus é isso aí, ó. O meu povo não me conhece, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento da minha palavra, está faltando. Conhece de tudo, mas menos a minha palavra. A defesa do réu, olha só, para terminar. Sabendo que Judá se defenderia, alegando seus numerosos sacrifícios e bastante zelo religioso, olha lá, eles queriam se justificar ainda por cima, eles queriam bater no peito e dizer: mas nós fazemos sacrifício, nós vamos para o templo, nós somos zelosos, nós guardamos sábado, nós dizimamos, nós ofertamos. Eles queriam se defender, eles queriam achar qualidade neles ainda. Deus dá continuação à refutação dessa defesa imaginária. Em primeiro lugar, Deus admite que o povo se sacrificara bastante, sempre observando os sábados e os demais dias santos. Apesar desse zelo, descuidara de uma coisa muito importante: a verdadeira condição do seu coração. O povo fazia tantas coisas religiosas, a prática religiosa, subiam para o templo, toda a tribo junto, cantando, pulando, salmodiando. Vamos para a casa do Senhor para quê? Para quê? Se o coração estava podre, a boca estava dizendo: vamos para a casa do Senhor, mas o coração estava lá. Não vejo a hora de voltar para abraçar meu bezerro de ouro, não vejo a hora de voltar. É assim hoje, meus irmãos. Hoje é dessa maneira. Não se assuste não, é assim, é dessa maneira. Foi justamente isso que ocupou a mente de Deus, e não a sua adoração pública. Deus deixa bem claro que na realidade tais sacrifícios, sem sinceridade genuína, não passava de rituais hipócritas, resultando em orações impedidas. Para encerrar, missionário, versículos 15, né? É do capítulo 1 mesmo. Para encerrar, agora vamos encerrar de vez. Versículo 15. Para encerrar, irmãos, para ir embora para a nossa casa, glorificando a Deus pela sua palavra e pela sua correção. Louvado seja Deus, irmãos, que Ele ainda nos corrige. Você sabe por que Deus está nos corrigindo ainda? É porque eles acreditam em nós ainda. Deus ainda acredita em nós. Deus ainda tem um rabisco na terra. Esse rabisco na terra é você que está aqui. Você é um rabisco. Sabe por quê? Porque Deus acredita em você ainda.
Olha lá o versículo 15 para encerrar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Isso aqui é grave, irmãos? Muito grave. Olha isso aqui, irmãos. Eu vou repetir. Por isso, grifa na tua Bíblia, irmãos. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, assim, irmãos, ó. Os irmãos já viram isso, não? Assim, ó. Louvando a Deus, ó, irmãos, assim, ó. E palma, para lá e para cá, e mãozinha, assim, ó. A mãozinha. Amém? Olha o que Deus está falando lá, ó. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus... Nossa, irmãos, isso aí, nossa, que palavra dura, não é verdade, isso aí não, isso é muito duro. Não, é a Bíblia que está falando, não é o irmão Zé Luiz. Ai do irmão Zé Luiz, se pudesse falar alguma coisa assim, não pode, mas a Bíblia pode. Escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de... Sabe o que é esse sangue aqui, irmãos? Idolatria. Idolatria. Sacrificavam os próprios filhos, levantavam as mãos para os deuses pagãos, ia para o templo cantando, hipócritas, falsos, iam para o templo cantando, salmodiando, levantavam as mãos, pulavam nas festas solenes, e o profeta na porta do lado de fora, hipócritas. Adoravam lá dentro do templo, mas quando chegava em casa adoravam outros deuses. Matavam seus filhos e entregavam aos outros deuses. E Deus disse para eles, não adianta nada essas festas, essa bagunça, esse pula-pula, não adianta nada isso, eu não recebo isso. Irmãos, a mão suja não adianta levantar. Irmão Zé Luiz, mas como é que eu vou adorar a Deus então na igreja? Não posso levantar a mão? Pode. Lava ela primeiro, limpa ela primeiro, aleluia. Tem que lavar a primeira mão para levantar e glorificar a Deus. As mãos espirituais. Senhor, lava as nossas vestes. Se você quiser orar comigo nessa noite, por um instante, se põe de pé. Nós já encerramos o nosso estudo. Se põe de pé. Eu quero fazer uma oração de pelo menos 3 minutos com a igreja nesta hora. Oremos a Deus, Deus Santo, Pai bondoso. Nós estamos mais uma vez na Tua casa e na Tua presença, Senhor. Entendemos, meu Pai, que tudo é pela Tua vontade. Nós já ouvimos aqui, meu Deus, dias anteriores, que nada é por força e nem por violência, Senhor. Ouvimos aqui e aprendemos que tudo é pelo Teu Espírito, é pela Tua vontade, Senhor, é quando o Senhor quiser, é quando o Senhor desejar. Mas uma coisa nós te pedimos nesta noite, Senhor, como igreja, como a Tua noiva, pequeninos, meu Deus, como nós somos, errantes, falhos, Senhor. Não estamos dizendo que somos diferentes deste povo de Judá, Pai, porque nós somos miseráveis, sim. Nós somos necessitados, sim, Senhor. Mas uma coisa nós te pedimos nesta noite, meu Deus. Limpa as nossas vestes, Pai. Purifica as nossas mãos. Meu Deus, torna a levantar os nossos joelhos, meu Deus, que talvez estejam desconjuntados. Ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando na Tua direção. Que as luzes imundas do mundo lá fora, meu Deus, não atrapalhem, não ofusquem a nossa visão, para que desviemos o foco e desviemos o caminho do Senhor. Segure em nossas mãos, meu Deus, e nos ajude a caminhar. Sê conosco, meu Senhor. Nós não queremos com isso dizer que somos melhores, não, Senhor, nós somos pequeninos. Nós somos dependentes, Senhor, nós precisamos, nós queremos, meu Deus, uma mudança de vida, um renovo. Transforma, ó Deus, as nossas vidas, o nosso caráter, Senhor, molda ele, transforma, para que possamos caminhar contigo, Pai Santo, de mãos dadas com o Senhor. Limpa, Senhor, as nossas vestes, purifica o nosso interior, Pai. Dai-nos sabedoria para conduzir a nossa família, a nossa casa.
Nos dá conhecimento do alto, Senhor, sabedoria dos altos céus, para saber lidar, meu Deus, dos momentos mais difíceis. Enche os nossos lábios e unge a nossa voz, para que dissemos as Tuas palavras nos momentos certos, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós precisamos, Senhor, cada instante que passa, nós precisamos mais de Ti. E com tudo isso, meu Deus, nós queremos Te agradecer por mais esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, por esse ensino, Senhor, porque Tu abriste as portas dos céus nesta noite e derramaste a Tua palavra sobre os nossos lábios, meu Deus, e o nosso coração se encheu dela. Pai Santo, graças Te damos, em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amados, que Deus vos abençoe, meus irmãos. E nós colocamos uma vírgula, e se Deus permitir, nós continuaremos, em nome de Jesus.